Oi, pessoal. Hoje vamos dar prosseguimento ao tema diabetes, né? Que a gente já vem gravando uma série de vídeos a respeito. Hoje nós vamos conversar sobre diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é o diabetes que é muito comum ter uma hereditariedade, ou seja, ter alguém na família que tenha diabetes, a pessoa tem um aumento de risco de ter o diabetes também. O diabetes tipo 2 é aquele tipo de diabetes que é relacionado com obesidade, com sedentarismo, com a má alimentação, com histórico prévio de diabetes gestacional. Falta de atividade física. E tem pessoas que simplesmente pela hereditariedade, apesar de serem magros, apesar de fazer uma atividade física regular, apesar de se alimentar de maneira adequada, têm diabetes. Porque geneticamente já está pré-determinado para que a pessoa tenha diabetes. Então, esses que eu falei agora são os fatores de risco para ter diabetes tipo 2. Muito bem, então o que é o diabetes tipo 2? Eu já falei em outro vídeo que a gente tem o pâncreas, que é um órgão que fica dentro da barriga. O pâncreas, entre outras funções dele, ele tem como função produzir insulina. Em algumas células beta do pâncreas produzem insulina. O que é insulina? A insulina é um hormônio. Esse hormônio ele vai agir em várias partes do corpo, mas a principal delas é pegar a glicose, o açúcar que tem no sangue e colocar para dentro das células. E o que é glicose? Por que a glicose é importante? A glicose é muito importante porque é o combustível que faz com que a célula trabalhe. Por isso que é tão importante a gente ter a insulina e que coloca essa glicose para dentro da célula. Muito bem, quando essa insulina não consegue agir, ou seja, a gente chama de resistência à ação da insulina, quando ela não consegue botar a glicose para dentro da célula, sobra a glicose, que é o açúcar no sangue, e aí a pessoa tem o diabetes tipo 2. Muito bem. O que você já deve ter ouvido falar sobre resistência à ação da insulina. O que é isso? A resistência à ação da insulina é o pré-diabetes, ou intolerância à glicose, é o pré-diabetes. O que significa? Também já dei esse exemplos em outros vídeos. As células, é como se as células tivessem uma portinha para a insulina ser a chavezinha para abrir essa portinha para entrar a glicose. Então, no primeiro momento que a pessoa tem sobrepeso, ou que tem obesidade, ou está se alimentando mal, ou está faltando atividade física, ou tem hereditariedade, ou outros fatores de risco para diabetes tipo 2, começa a ter uma ferrugemzinha nessas fechaduras das células do corpo. E aí, a chavezinha que a insulina está querendo abrir a portinha da célula, não consegue agir. Isso a gente chama de resistência à ação da insulina. E aí começa a sobrar glicose, açúcar no sangue. Isso é o pré-diabetes, a intolerância à glicose. Se isso persiste, se a pessoa não muda os hábitos, ou pior ainda, isso vai cada vez aumentando o número de células que fica com essa ferrugemzinha e faz com que cada vez mais tenha maior aumento de glicose no sangue, levando de uma resistência só à ação da insulina, de um pré-diabetes para um diabetes, certo? Então, como que é essa história natural? A gente então tem o pâncreas, que produz sim insulina, mas que ela não consegue agir. Diabetes tipo 2, certo? Que a gente conversou. A partir de 126, de 125 para cima, 120, maior ou igual a 126, a glicemia de jejum, esse é o diagnóstico. Ou quando faz a curva glicêmica, que a pessoa vai em jejum no laboratório, toma um líquido doce, se tiver acima de 200, 2 horas depois, é diabetes. Ou se tiver entre 140 e 200, é pré-diabetes ou intolerância à glicose, ou na glicemia de jejum, aquela que a gente chega no laboratório em jejum e coleta, tá acima de 110. Muito bem.
Paciente está com diagnóstico de diabetes tipo 2. Se continuar com todos os hábitos, não mudar os hábitos, mesmo tomando medicação, esse diabetes, toda vez que a pessoa comer alimentos que aumentam a glicose, dão um pico de glicose no sangue, o pico de açúcar no sangue, vai destruindo as células beta do pâncreas, que produzem a insulina. E aí, quando que a gente tem num primeiro momento que o problema é que a insulina somente não consegue agir, o paciente começa a ter diminuição também de produção de insulina. Por isso que é muito comum vocês verem que o paciente começa a aumentar o número de medicações. Porque a gente começa a dar remédio para melhorar essa ferrugemzinha. E depois a gente vai partir para outras classes de remédios que tratam diabetes para aumentar a produção de insulina pelo pâncreas, porque as células já estão com redução de produção de insulina. Se o indivíduo continuar nessa situação, não cuidar da alimentação, não fazer uma prática de atividade física regular, tomar remédios regularmente ou não, mas continuar com o mesmo estilo de vida, a tendência é que essas células beta do pâncreas vão sendo destruídas. E vocês já devem ter ouvido falar que o paciente cai na insulina. Por quê? Porque o arsenal de medicamentos que a gente tem hoje em dia, e hoje em dia nós temos medicamentos que agem em vários pontos do organismo e são fundamentais e excelentes, não dão conta do tratamento do diabetes dessa pessoa. E aí a pessoa precisa começar a usar a insulina, certo? Por isso que primeiro, o ideal é a gente prevenir que tenha pré-diabetes, e a maneira de prevenção é o cuidado da alimentação sempre, atividade física regular sempre, evitar o ganho de peso. Principalmente para quem tem histórico familiar de diabetes, certo? Então isso é fundamental. Tá bem, Ana Paula, agora eu tô já com pré-diabetes. O que eu faço? Tem que procurar um médico, endocrinologista, ou um médico que dá sua confiança, e o médico vai conversar para ver se já está com indicação de tomar medicação para isso não avançar. E ter a prática de atividade física, mudar os hábitos de vida, e isso retrocede na grande maioria das vezes. Perdendo peso, tendo esses cuidados, retrocede. Ana Paula, tô com diabetes, já fiz o exame, tô com diabetes. Procura um endocrinologista, um médico endocrinologista, que vai passar as medicações adequadas para o seu caso e as mudanças de hábitos de vida. Ah, Ana Paula, já tomo remédio, preciso mudar os hábitos de vida? Precisa. Só a medicação não adianta, certo? Porque só a medicação, toda vez que fores comer alimentos ricos em açúcar que tenham um pico de glicose no sangue, vão machucar os órgãos do nosso corpo, certo? Já me estendi bastante hoje, falei a mais do que eu gostaria. Vou deixar para falar sobre complicações dos diabetes, tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2, num próximo vídeo. Espero que as informações que eu tenha dado para vocês tenham sido proveitosas. Tô por aqui, se quiser fazer algum comentário, dá sua like ou compartilhar o nosso vídeo, agradeço e fico lisonjeada. Um grande beijo, um abraço e até o próximo vídeo.